Boa noite. Saiu. Boa noite a todos. Declaro abertos a audiência pública para discutirmos sobre as áreas públicas do Conjunto Ouro Pace. Compõe a mesa nesta audiência a secretária de Planejamento, Marcela Franco, que daqui a pouco deve estar chegando, acompanhado também da diretora de Planejamento, Gisele Nancy, e também pela arquiteta Natália Reco. Secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Eugênio Monte Claro César Júnior, também aqui a presença do vereador Edson, professor Edson. Registramos ainda a presença dos demais vereadores, não faz ninguém presente. Nesta audiência, acompanhamos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após a explanação, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer as perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está à sua disposição aí na primeira fileira. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados para fazer as suas falas. Você que nos acompanha pela TV Câmara poderá participar diretamente através do WhatsApp, pelo número 12-3625-9501. Para que nós possamos transcorrer de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Passamos, então, agora a fala do nosso secretário de Mobilidade Urbana em Monte Claro. Pode, claro. Boa noite a todos, ao presidente dessa sessão, vereador Alberto Barreto, vereador professor Edson, a Gisele Nancy, nossa diretora do planejamento, a nossa colega a arquiteta Natália Reco, todos os participantes, meus alunos da engenharia civil, que eu solicitei que participassem hoje também, né, como processo pedagógico. Muito obrigado pela presença. Brevemente, e aí eu solicito que as imagens possam ser liberadas. Isso. Brevemente uma história. O Conjunto Ouro Pace, anos 70, construído pela Companhia Ouro Pace Unida, enfim, é uma característica muito interessante, porque naquele momento em que ele foi construído, toda aquela região da Avenida Independência, ou do bairro Independência, era uma região de baixa densidade, e na medida em que a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo, enfim, aquela região, a partir dos anos 90, passa a ter um desenvolvimento significativo. Então, nós escolhemos dar um take dessa região, porque o objetivo da discussão é exatamente as possibilidades de mobilidade ou de circulação viária dentro do conjunto. A gente percebe que o desenho urbano do conjunto é muito característico, não é um desenho de binários, né, as ruas todas conectando com todas as ruas, enfim. E aventamos a possibilidade da análise, do ponto de vista projetual, de possibilidades, né, de mão dupla na Avenida Marrocos, de mão inglesa na inserção ali, né, também no fim da Avenida Itália, enfim, todas as situações que foram colocadas na reunião que nós fizemos lá na Secretaria de Planejamento. E aí, na sequência, a gente faz opa! É só... Aqui? Existem, né, dois locais, né, que foram entendidos dentro da discussão, que poderiam servir como suporte, né, no sentido de criar essas conexões viárias, que seriam exatamente aquelas duas áreas. Tá? Uma já bem descrita, né, dentro de uma área verde, enfim, já conhecida por todos. A outra também não diferente, né, que seria essa passarela, enfim. A nossa análise nesse sentido foi de que entendemos que a melhor recomendação nesse momento seria exatamente fazer a desafetação, né, dessas áreas para poder criar o sistema de circulação interno.
Porque, nesse primeiro momento, a alteração da Avenida Marrocos para mão dupla implica necessariamente, presidente, em fazer uma leitura de toda a região. Por quê? Porque num passado muito recente, foi tirada a mão dupla da Avenida Independência, foi tirada a mão dupla da Avenida Marrocos e toda aquela região, da Bandeirantes, enfim, exatamente, a Dom Pedro e por aí, tantas outras daquela região. Isso implica em que nós não podemos tratar uma via única, né, de sentido isolado, ou seja, qual é o impacto que ela causa. E todos os impactos causados, né, possivelmente pela inversão ou pela criação ou por trazer de volta a mão dupla da Avenida Marrocos, criaria uma série de novas possibilidades de alterar tantas outras vias, né? Isso, de certa forma, seria um transtorno e poderia, inclusive, configurar em uma situação cuja decisão do governo, num primeiro momento, e assim, abrindo parênteses, se me permitem, foi feita uma pergunta quando o prefeito Sérgio Vítor assumiu a prefeitura de Taubaté, e quando nos convidou, muitas pessoas perguntavam, ou perguntam ainda ao próprio prefeito, mas vai voltar a 9 de julho, vai voltar a Independência, vai voltar... Então, nós deixamos muito claro para todo mundo que Taubaté não se pode brincar com a cidade, nesse sentido, né? E a prioridade, do ponto de vista de política pública do governo municipal, é o transporte público. Não afeta o transporte público, evidentemente, na discussão nesse momento, mas, por outro lado, representa dizer que dentro da escala de prioridades, o transporte público vem em primeiro lugar, quer dizer, o pedestre em primeiro lugar, o ciclista, o transporte público, depois vem o transporte de cargas e, por último, e não sou eu que estou dizendo, isso é legislação federal, e, por último, vem o transporte individual. Então, nesse sentido, né, o transporte individual, a gente percebe que ele se adequa ou ele exige determinadas alterações do ponto de vista até cultural. No caso do Urupês, né, e tantas outras ruas aqui em Taubaté, com características de vias locais, o que é um aspecto extremamente positivo, porque a via local ela é uma via de trânsito baixo, de volume de trânsito baixo e com nível de segurança caracterizada como tal. Ocorre que grande maioria dessas vias são de mão dupla e por aí vai. Então, na análise feita, né, pela nossa equipe, nós entendemos, né, que nesse momento ainda né, para dar, vamos dizer, um norte ou uma resposta para as pessoas que moram lá, ainda é a questão da desafetação das áreas. É isso. Bom, passamos agora, então, às pessoas que estão aqui, que se inscreveram para fazer o uso da palavra. Não tem isso? Ninguém se inscreveu? Tem alguém que quer... Tem alguém que gostaria de falar? Com a palavra, a senhora Célia, por um tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos. E eu sou moradora do conjunto, então eu ouvi com atenção a explanação do secretário de Mobilidade, né? E o que acontece? Quando foi criado o sistema binário, nós ficamos ilhados. Então, são 600 imóveis, mais de 2.000 moradores e toda aquela problemática que surgiu. E ficou ali, na época foi sugerida, né, a mudança de sistema binário não agradou. Eu me lembro de comerciantes da Avenida Independência fazendo passeatas, abaixo-assinados, enfim, tudo aquilo que houve lá.
E o que a gente vê hoje, que a Avenida Independência é uma avenida que fica bastante movimentada, né, no sentido do centro. Está surgindo lá um prédio, né, são torres, então provavelmente mais moradores, mais carros. Então é uma questão séria, a questão da mobilidade aqui na cidade, não é? A gente entende isso. E lá no bairro, né, nós ficamos ilhados e prosseguimos, não é? Até 2 anos atrás, né, 1 ano antes da eleição, embora fosse uma insatisfação, né, o carro que andava, né? E depois veio essa ideia de abrir uma rua sem fazer esse processo de discussão, né, sem respeitar o espaço que é uma área verde. Ali tudo é área verde, é sistema de recreio, que é privilégio do pedestre, que é o que vem primeiro na lista, na escala. O carro é o último. Então, eu penso que quando se pensa em abrir uma rua, num lugar que você não tem o espaço do ciclista, você vai ter uma passarela que se um cadeirante com uma mãe com carrinho de bebê, carrinho individual, porque se forem gêmeos, os 3 não passam ali. Você não tem um espaço para a pessoa que tem deficiência visual trafegar. Se você não tem tudo isso, como é que vai abrir uma rua? Isso está na legislação? Essas pessoas não vão ser privilegiadas? Então, é uma ruela, é um puxadinho de rua, é uma migalha que vai oferecer para o povo. Quando eu acho que, na verdade, podia se fazer um trabalho melhor, porque o povo merece um trabalho melhor. É por isso que a gente paga o imposto, é por isso que a gente, né, ajuda também e faz a nossa parte. Então, o nosso conjunto, como o senhor falou, secretário, não é um desenho para binários, não é? Como o senhor falou. E aí, o que nós vemos ali? Que nós temos aqui abaixo-assinado dos moradores, que são várias assinaturas de pessoas que não concordavam com isso. Porque devagarzinho tem-se destruído o nosso conjunto para abrir a rua, para privilegiar o carro, desde que se criou o sistema binário. Então, nós fomos ignorados lá, naquele tempo. Agora, nós temos problemas com as águas das chuvas e agora também nós estamos perdendo as áreas verdes. Quando se fala tanto na questão ambiental, na poluição, no efeito estufa, em tanta coisa que se fala, a gente vai tirar um espaço que é de lazer, que é do pedestre, entendeu? Para tentar privilegiar o carro. Então, eu acho que assim, eu posso falar aqui, mas eu acho que as assinaturas que foram protocoladas nesse processo, elas falam por si. Foi um trabalho de consultar o morador. Então, tem morador que não quer, entendeu? Que não concorda. E eu acho que isso tem que ser respeitado. Nós sugerimos lá atrás, a Fernanda falou, que é moradora, a sugestão de uma mão inglesa, né? Então, porque nós também queremos acesso ao centro com mais rapidez, a gente precisa disso. Principalmente depois que o vereador, sugeriu e começou esse trabalho, né, nessa tentativa. Eu acho que deixou as pessoas até mais ansiosas, então, por conta, né, dessa acessibilidade ao centro. E a gente espera isso da prefeitura, né, que seja sugerido, pelo menos, o que a gente colocou, a mão inglesa. Porque tem morador que, às vezes, já faz por conta própria, né? Sem ser de ré, ele já faz ali uma mão inglesa. Então, a gente busca essa solução. E o que a gente sempre pediu? Preservação da área verde, preservação do desenho do conjunto, tá? E respeito à população que mora no conjunto urupês. Você tem 30 segundos, tá? Eu acho que, basicamente, né, é isso, que já está nos documentos escritos, que é um pedido da população que seja preservada, mas que também, agora, que se dê uma resposta, né, a essa acessibilidade. Tá certo? Muito obrigada. Próxima, Fernanda Vasconcelos. Assim, só para eu esqueci de avisar no começo, tá? Quando tem um relógio aqui na frente marcando o tempo, quando der 30 segundos, ele toca uma campainha, tá? Para a pessoa saber que está
terminando o tempo. Tá bom, boa noite. Desculpa, estou um pouco rouca, vou ser breve. Bom, é uma questão de mais de 10 anos. Houve uma reunião há um pouco mais de 2 meses, onde nós solicitamos a questão da mão inglesa e na conversa, né, na explanação do secretário, eu não vi nem essa proposta sendo, né, mencionada. Como a Célia disse, os moradores, uma grande parte, né, não quer. Na última audiência pública, aqui estava cheio de moradores que não queriam. Então, novamente, estão insistindo na abertura da rua. Todos, como eu vim aqui, disse, todos nós queremos saída para o centro da cidade. Mas a grande maioria não quer essa abertura dessas área verde. Então, foram mais de 10 anos essa questão, mais de 2 meses pensando, e, de novo, essa história da abertura da rua onde os moradores não querem. Então, eu não vejo. Vai ser mais empurrado, mais tempo, e a proposta é a mesma. Não houve proposta nova. Eu achei, sinceramente, que haveria a proposta da abertura, haveria outra, a abertura da mão inglesa, e uma terceira feita pelos, né, universitários, né, as pessoas que estudaram para isso. E, de novo, a gente cai para que os moradores, na grande parte, não quer. Bom, é isso. Existe uma alça abandonada, a gente conversou isso na reunião, uma alça abandonada que poderia ter sido pensada para ser reaberta. Não foi pensado isso, secretário. Não há possibilidade dessa alça ser reaberta para que os moradores tenham acesso a essa alça e caiam direto na Avenida Itália. Não é possível, eu não sou isso, não trabalho com isso, mas aquela alça está abandonada, porque não reabre aquilo. Bom, é isso. São mais de 10 anos de espera, mais de 2 meses esperando esses estudos e, novamente, o mesmo, a abertura da área verde. Só o mesmo. Estou, sinceramente, decepcionada, achei que haveria outras opções para a gente discutir, e não tem. É só o mesmo. É isso. Se possível, explicar o porquê não da mão inglesa. Obrigada. Olha, tem uma questão que é muito interessante, que a técnica sobrepõe, às vezes, decisões políticas, ou vice-versa. No nosso governo, a técnica é uma questão que é levada muito, muito a sério. E, em determinados momentos, decisões técnicas não agradam a todas as pessoas. Porque agradar a todas as pessoas e a todas as necessidades, às vezes, pode criar muitos riscos. Então, nós assumimos a responsabilidade de uma decisão técnica que pode não ser do agrado das pessoas, mas ela tem fundamentalmente um parâmetro básico que é a segurança viária. Então, eu não estou sugerindo absolutamente a abertura, né, naquela região ou desafetação. Eu estou dizendo que isso é uma alternativa. Não apenas assim, isso é uma alternativa. Se os moradores entenderem que querem que seja feito, assim será. Se entenderem que não querem que seja feito, também será respeitado. Ocorre que outras questões também que são importantes. Circulando ali pelas ruas, que são ruas com dimensões reduzidas e calçadas muito ruins. Então, assim, a gente não consegue andar com um carrinho de bebê nas calçadas, nem com carrinho de bebê simples, muito menos com trigêmeos, enfim. Então, a acessibilidade das calçadas também ali na região é ruim, porque o desenho de época, ele não havia nenhuma recomendação técnica para isso. Hoje existe. Então, hoje, qualquer via que seja aberta,
ela não é simplesmente aberta para atender uma necessidade inicial. Ela tem que ter todo um critério técnico e principalmente a questão das calçadas. Existe uma norma técnica chamada a norma 9050, né? Não é simplesmente abrir a via. Tem uma outra questão também de avaliação ali da região que é interessante. Grande parte dos moradores estaciona o carro em cima da calçada, né? Em total desrespeito à circulação viária, em total desrespeito à circulação nas calçadas também. Hein? E fundamentalmente a circulação do pedestre. Então, veja, agora, nessa característica de ser, né, um bairro, por assim dizer, com vias locais, mais uma vez é o que eu disse, as vias locais pressupõem, né, que são pessoas que moram naquele lugar, não é uma via de passagem, como a Avenida Itália, por exemplo, que tem um grande fluxo. E aí aquela questão da alça que a gente pensou e etc., porque vamos estudar, vamos analisar, evidentemente, né? O problema é que aquela alça saindo na Avenida Itália, né, num primeiro momento, ela sai exatamente no pé do viaduto, porque tem um movimento, um volume de trânsito hoje muito grande, em detrimento do que foi num passado lá atrás, que eu me lembro perfeitamente. E era mão dupla e etc. Então, essas recomendações são recomendações de segurança, ou seja, não se recomenda. Por quê? Porque não há uma característica, vamos dizer, que possa dar um fundamento seguro, né, para a movimentação de veículos. Então, existe a possibilidade de ter um acidente, né, liberando a alça de mão inglesa? Existe. Vai existir sempre. E aí é uma questão de responsabilidade ou irresponsabilidade, como queira. Por quê? Não vamos agradar as pessoas, enfim, né, em detrimento de uma decisão técnica. Libera a alça. O primeiro acidente que tiver lá, quem responde somos nós, né? E é uma responsabilidade civil e criminal. Então, o estudo, quando a gente diz, né, que não é recomendável, é uma situação de decisão técnica, né? Se eu tiver um estudo contrário que possa provar o contrário, podemos sentar e discutir, né? Mas não apenas em argumentos de eu acho que pode, eu acho que deve. Então, se tiver algum estudo contrário, né, que prove tecnicamente que isso é viável, sem problema nenhum. Os estudos que a nossa secretaria produziram, a nossa equipe técnica produziram, não recomendam. Por outro lado, eu acredito que essa questão que a gente falou da área verde e tudo mais, enfim, eu apontei tudo aqui, mas basicamente são esses os argumentos. A gente gostaria muito, sinceramente, muito, de atender a todas essas demandas. Apenas para concluir, se você me permite. Ali próximo, teve um acidente na Humberto Passarelli, de consequências graves, enfim. Mão dupla com mão dupla. Meus alunos estão aqui como testemunha. Quando a gente fala de sistema viário para os alunos, e nós vamos entrar isso, alunos da engenharia civil, quando tem mão dupla com mão dupla, né, e volume grande de acidentes, a primeira recomendação, análise da geometria, análise das possibilidades de acesso e saída, visibilidade, e aí a gente parte para algumas ações. Então, por exemplo, vamos retirar a mão dupla, mas não é retirar a mão dupla daquele ponto. Quer dizer, qual é a consequência da retirada da mão dupla desse ponto? Porque isso pode ter uma consequência na outra rua, na outra esquina e por aí vai. Como fosse, por exemplo, a inversão da 9 de julho, que apenas alterou o problema que estava aqui, jogou para lá. Então, meio que 6 por meia dúzia, sendo que Taubaté tem um problema sério de desenho. Portanto, essas decisões técnicas, e no caso lá, nós tomamos uma decisão e tiramos uma mão, né, que era uma mão dupla, e tiramos uma mão de uma rua.
Houve reclamações, o professor Edson, inclusive, junto com os moradores ali da região do Ciam, veio me procurar, e eu mostrei para o professor Edson, para o vereador, eu mostrei para ele tecnicamente. O professor é testemunha, veio com todos os argumentos, né, me questionando um monte, claro, mas eu falei, senta aqui que eu vou te mostrar como isso funciona. E provei tecnicamente para ele que aquela decisão foi uma decisão técnica correta. Ah, mas as pessoas estão reclamando porque tem que ir lá embaixo dar uma volta. Talvez seja, e essa é uma decisão nossa, o preço que se paga para se manter a segurança viária, né? Então, às vezes, há necessidade de ter um percurso um pouco maior. Quando a gente consegue resolver a situação e facilitar, tanto melhor para todo mundo e para muita gente. Então, apenas para concluir, como eu falei, a decisão técnica, né, ela pode não agradar, mas tenho certeza absoluta que a gente esgotou todas as possibilidades. E fica aqui o convite, se tiver algum técnico que possa apresentar uma solução contrária à nossa decisão, estudaremos com o maior prazer. É isso. Com a palavra o professor Edson. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente Alberto. Boa noite, senhor secretário Monte Claro. A nossa diretora de planejamento, Marcela. A Gisele, desculpa. A secretária Marcela, me perdoa, Marcela. A todo o pessoal da Câmara Municipal que está trabalhando aqui hoje. Aos assessores presentes, a Natália Reco, também representando a Secretaria de Planejamento. São os alunos do Monte Claro, é isso? Os alunos do Monte Claro e os munícipes aqui do Conjunto Urupês. Primeiro, eu gostaria só de reforçar que, na verdade, o Monte Claro está mostrando um estudo, e muito bem colocado. Se tiver algum estudo do Conjunto Urupês que vocês acham que, tecnicamente, eu mesmo vou vir junto com vocês, procuro o Monte Claro, para que a gente possa fazer exatamente o melhor para os moradores do Conjunto Urupês, que vocês que moram lá, a dor, quem sabe da dor lá é vocês. Então, o próprio Monte Claro deixou claro aqui que é uma decisão, se achar que não tem que abrir, ele mesmo já achou que não abre, né? Pelo menos foi isso que eu estou entendendo que a secretaria, após o estudo. Se eu estiver falando alguma coisa fora da secretaria, você me corrige, secretário. Então, eu acho que é uma decisão que realmente vocês, moradores, junto com os demais moradores, chegar no consenso e verificar se quer realmente que abra, não quer que abra, e levar essa proposta para o secretário de mobilidade, que é o responsável pela pasta de mobilidade. Mas, Célio, eu queria fazer só uma observação, que eu vejo você falando sempre. Então, você, morador do Conjunto Urupês, que está me acompanhando aí nessa sessão, que Célio, você está usando uma palavra que não procede, que nós estamos querendo acabar com a área verde do Conjunto Urupês. Você acabou de falar, é fala sua. E essa semana eu estive lá com a dona Isabel, você anda falando para o morador. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, que pelo menos nesses 4 anos que eu estou como vereador na gestão passada, não foi mexido em 1 metro quadrado de área verde do Conjunto Urupês. O que foi feito é a revitalização de algumas vielas. Uma delas revitalizou, que é entre o Hélio de Queiroz e a Cezide de Ambrósio, mas não mexeu em área verde. A área verde da Praça da Avenida Itália está intacta. A área verde da rua entre a Hélio de Queiroz e a Joaquim de Moraes Filho está intacta, ninguém mexeu. A área verde na lateral do Urbano está intacta, ninguém mexeu. A área verde que está lá entre Orestes Matéria e José Jerônimo, que é a antiga Avenida B, está intacta. A área verde que está localizada entre a rua Coronel Benedito Eupídio Dalga e a Francisco de Matos está intacta. Então, quando você
fala que estamos querendo acabar, eu acho que você está, é uma colocação muito errada da sua parte, porque ninguém mexeu na área verde. Você tem que só falar exatamente, tem que falar a verdade para a população, lá para os moradores do Conjunto Urupês. Inclusive eu mesmo faço questão que mantenha a área verde. Foi feito um estudo do planejamento, vereador Alberto, um estudo do planejamento detalhado que quantos metros quadrados de área verde tem na região do Conjunto Urupês. A Natália Reco muito bem acompanhou esse trabalho, né, fez esse trabalho, de que tem mais área verde do que a lei permite. Então, nós temos área verde e ninguém quer tirar a área verde. Nem Câmara Municipal, nem vereador, nem secretário, nem prefeitura. Ninguém quer arrancar a área verde. Então, só para registrar, você, morador do Conjunto Urupês, ninguém tirou 1 metro quadrado de área verde do Conjunto Urupês. Então, é só falar para a população também a verdade. Não ficar... Concordo que você tem um ponto de vista de não abrir a viela entre a rua Wélio de Queiroz e a Cecília Ambrogi, que é justo, e eu também, a gente tem que respeitar o pensamento de cada. Agora, sair falando mentira para a população, aí eu acho que isso não... isso é inverdade, isso não procede. Então, você morador do Conjunto Urupês, nós, prefeitura, nem Câmara Municipal, nós vamos tirar 1 metro quadrado de área verde do Conjunto Urupês. Então, isso queria registrar. Até porque nós tivemos lá, o vereador Alberto mora lá no Conjunto Urupês. Tenho certeza que se tivesse tirado uma área verde do Conjunto Urupês, ele seria um dos primeiros que realmente iria brigar para não tirar a área verde do Conjunto Urupês. Não queremos isso. E avançamos muito no Conjunto Urupês. Nós colocamos lá mais de 70 pontos de LED em todas as vielas, todas as quadras poliesportivas. Colocamos 24 câmeras de monitoramento integrada com o COI. É o único bairro da cidade, vereador Alberto, que tem câmeras de monitoramento integrada com o COI. Nós revitalizamos as quadras poliesportivas todos os anos, deixa emenda parlamentar para revitalizar, que é segurança, deixar a quadra limpinha, bem pintadinha, bem iluminada, com câmeras de monitoramento. Então, e a gente vai avançar mais. Agora, deixei a emenda impositiva para que possamos também colocar câmeras de monitoramento na viela do Santander, que dá acesso ao Conjunto Urupês. E agora, em relação a essa viela, é uma decisão que cabe ao morador. O próprio Monte Claro foi feliz. Se vocês acharem que não deve, ele, pelo que eu entendi, ô Monte Claro, ô secretário, se for isso mesmo, se não for, mas pelo que eu entendi, se o morador achar que não vai abrir, você não vai abrir, é isso? Então, agora, perfeito, tem que respeitar a opinião dos moradores locais. Eu não vou contra a opinião, até porque eu não moro no Conjunto Urupês, eu moro lá no bairro Independência, mas não no Conjunto Urupês. Então, o que vocês, moradores, decidirem, o secretário vai acatar. Mas tomar cuidado do que a gente fala, né? Até porque a Secretaria de Planejamento fez um trabalho maravilhoso lá em relação a quanto de área verde tem no Conjunto Urupês. Então, graças a Deus, Conjunto Urupês e Avenida Marrocos está sobrando área verde, graças a Deus, e temos que colocar mais, né? E jamais a gente quer destruir a área verde. Queria só fazer esse registro, tá, presidente? Essas são as minhas observações. Obrigado, vereador. Bom, eu vou fazer uma fala aqui. Só um minutinho, já te dou a fala, tá? Bom, lembrando que a audiência pública não é um debate, tá? De ideias, mas cada um põe o seu posicionamento, tem o seu tempo de fala, mas eu vou abrir a palavra para Vossa Excelência, tá bom? Bom, assim, só deixar claro que eu sou morador do Conjunto Urupês desde 1977, né? Fui a 4ª família a mudar para a Rua Francisco de Matos. Logo quando eu nem tinha terminado, tinha várias casas ainda terminando a obra lá, e nós estávamos mudando lá para a Rua Francisco de Matos. Então, tem bastante tempo que eu sou morador ali do Conjunto Urupês, na Rua Francisco de Matos, onde moro até hoje. Como bem o Edson falou aqui, não foi tirada nenhuma área verde do Conjunto Urupês, né? Mas essa questão do fluxo de veículos dentro do conjunto é uma demanda de algumas ruas do conjunto, né?
Depois que teve a mudança do binário, principalmente, nós tivemos ali o problema ali na conhecida antiga Avenida B, né? O pessoal que mora na rua de cima ali não tinha que dar uma volta enorme no bairro para conseguir voltar para sua casa. Então foi necessário a desafetação, né, daquele trecho ali do lado da quadra, porque senão eles tinham que dar uma volta gigantesca lá e a gente tem que pensar no bem das pessoas. A mesma coisa acontece lá na rua de vocês, né? Mas assim, quando às vezes eu ouço as pessoas falarem, mas o Conjunto Europeu tem 2.000 famílias, 2.000 pessoas morando lá, né? Eu acho que neste caso específico vale a opinião de quem mora naquela rua. Porque eles que são diretamente afetados. Eu que moro na rua Francisco de Matos, como morador do Conjunto Europeu, a minha opinião pouco importa. Porque eu não sou afetado diretamente. Mas agora há pouco, antes de começar a audiência, era 6h30 da tarde, chegou um morador da rua da minha casa. Chegou aqui, ele queria participar, mas infelizmente ele não pôde ficar. Porque a opinião dele, ele queria que abrisse a mesma coisa ali da rua Francisco de Matos para Benedito Pio de Hidalgo, né? Ele queria abrir ali, porque muitos moradores da rua da minha casa reclamam disso também. Por favor. Até me perdoe a interrupção, vereador. Recentemente passamos por essa situação. Num determinado bairro, houve uma solicitação para que se fizesse uma mão dupla numa determinada rua, né? Porque vai fazer uma grande ligação, os carros têm que ir lá embaixo, então essa rua tem que ser mão dupla. A determinação que eu dei na minha secretaria foi para que o meu pessoal batesse de porta em porta naquela rua, né? E consultasse os moradores. Olha, vocês aceitam que seja feita a mão dupla aqui? Há uma solicitação do bairro inteiro, né, para que seja feita a mão dupla nessa rua. Agora, se os moradores não aceitarem, né, eu não autorizo. Então depende da decisão de vocês. E isso vai ficar consignado, isso vai ficar registrado. Então a pesquisa que nós fizemos, os moradores disseram, não queremos. Essa foi a resposta dada. Então, em determinados momentos também, assim como lembrou muito bem o vereador Alberto Barreto, a consulta às pessoas daquela via também é fundamental. E assim, o que acontece ali, então, ele veio aqui exatamente para pedir para que fosse aberto também, da mesma forma, desafetar ali a área verde entre a rua Francisco de Matos ali, e a Benedito Pio de Hidalgo, né? E a gente, eu já, de pronto, sempre falei para todo mundo ali da rua que vem me procurar nesse sentido, eu falo, não, eu acho que não é viável, né? Deixa aqui do jeito que está. Porque ali nós temos alternativa mais próxima do que o contrário da rua de vocês, que a volta é enorme para sair dali, né, ou voltar para o bairro, né, para a rua. Diferente dali da rua Francisco de Matos. Então, só para pontuar isso aí, né? E são moradores da rua da minha casa e eu falo não para eles. Né? Porque a gente tem que avaliar aquilo que é certo e aquilo que é viável. Mas as pessoas que estão tentando dar uma volta enorme no bairro para voltar para sua casa, eu acho justo, se tiver que desafetar aquele trecho ali para melhorar a circulação deles, principalmente, é justo, né? E aí falo como vereador, não como morador do Conjunto Europeu. Nós temos que entender também, que eu acho que é importante isso, o Conjunto Europeu está dentro do conjunto ali, da região da Independência que a gente fala, né? E a região da Independência evoluiu muito quando nós tivemos lá a troca da Avenida Independência por mão única. É inconcebível a gente voltar à Avenida Independência para mão dupla novamente, né? Tirar a ciclovia da via, não tem jeito, né? Então, e para isso funcionar, é necessário que a Marrocos seja um binário, né? É necessário. Eu moro no Conjunto Europeu, na rua Francisco de Matos, e quando foi feita a alteração, para mim ficou horrível. Tinha que dar uma volta enorme, mas se para o bairro inteiro foi bom, o que é o Alberto Barreto na rua Francisco de Matos, né? O que é uma rua dentro de um... não, e assim, a minha rua foi afetada, mas o bairro como um todo foi beneficiado, sinto muito, né? Então, essa é uma, infelizmente, e aí, assim, o bairro Conjunto Europeu evoluiu, não dá para a gente voltar para trás, né? Voltar uma sermão dupla novamente na Avenida Independência, por exemplo, né? Ficaria incoerente isso, tá? Outra questão também, no dia da audiência pública passada aqui, tinha pessoas se manifestando aqui que também queriam a desafetação da área, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso, porque falou que estava cheio de gente, estava mesmo, mas que todo mundo não queria a desafetação. Não é verdade, porque tinha pessoas que queriam, né? Por isso que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, pegar as duas ruas, principalmente, que são mais afetadas ali, e ouvir as pessoas. A opinião dessas pessoas é o que importa, né? Agora, se vocês optarem por não vai ter, só que também vai ficar dando volta gigante do bairro, e aí não adianta reclamar mais. Porque a questão técnica, e eu falo isso porque
trabalhei 22 anos com trânsito, então falo aqui um pouquinho de consciência do que estou falando. Para a gente pegar aquele trechinho pequenininho e fazer uma mão inglesa ali, é perigoso, por quê? Porque quem está vindo da Marrocos e sobe por baixo do túnel, ele sobe num ponto cego. Ele está subindo ali no ponto cego e vai pegar um carro e aumenta a velocidade, por aí vai. Então, é tecnicamente, né, perigoso essa decisão, como bem falou aqui o secretário. Tá? Eu acho que isso é importante a gente colocar, porque é uma questão de um ponto cego ali, né, que tem no bairro. Tá? Então, são essas minhas colocações. Você quer fazer mais uso da fala, por favor? Fique à vontade. 2 minutos, tá bom? Vou registrar a presença aqui do presidente da casa, vereador Richardson da Padaria. Eu gostaria de dar uma resposta para o professor Edson e dizer o seguinte: professor, nós vemos todo o trabalho que o senhor faz lá e todo mundo é muito grato a isso. Tá? A gente vê a questão da iluminação, tudo que o senhor faz, a gente vê, pode ficar tranquilo, viu? E eu fiquei chateada do senhor usar a palavra, né, que eu estou dizendo em verdade. Mas eu queria mostrar aqui uma parte do mapa do conjunto. E aqui, as passarelas, elas são sistemas de recreio, que era a denominação usada na época. E hoje são tidas como áreas verdes. Então, embora não tenha lá um jardim ou muitas plantas, mas são passagens para os pedestres. É espaço do pedestre. Está escrito aqui, isso aqui é da prefeitura, tá? Então, quando eu falo, não estou dizendo que o senhor quer destruir as áreas verdes, porque eu sei que o senhor não faz isso. Pode ficar tranquilo. Mas então eu devo ter usado mal as palavras. O senhor quer que eu peça desculpas? Eu me desculpo, viu? Fica tranquilo, porque nós vemos o seu trabalho, nós sabemos que o senhor é a favor das áreas verdes, tanto que o senhor já colocou numa das áreas, o senhor escreveu com sua verba, a verba que o senhor utiliza, né, que o senhor dispõe para essas coisas, o senhor colocou lá, área verde tal, né, tem um nome. Então, a gente vê isso, o senhor pode ficar tranquilo, porque a população vê o seu trabalho, tá? Mas, assim, só para esclarecer, para quem não sabe, é sistema de recreio, é área verde, tá? E quando se abre uma rua em cima desse espaço, está se privilegiando o carro, não o pedestre. Entendeu? Se eu não fui feliz na primeira fala minha, acho que agora eu fui clara. E o mapa tem aqui, se o senhor quiser olhar. Muito obrigado. Obrigado. E a dona Fernanda sugeriu, no caso da mão inglesa, radar, quebra-mola. Isso reduziria a velocidade de quem está subindo. Entendeu? Obrigado. Assim, só para deixar claro, o mapa aí, né, o projeto da época, quando foi construído o Conjunto Europeu, previa assim, área verde, área de lazer, por aí vai. Mas como tudo na vida é mutável, as coisas podem mudar ao longo do tempo, se assim as pessoas e a população entender necessário e melhor, né? Porque senão, imagina, se a gente for mudar nada na cidade, a gente tinha que voltar lá para Taubaté de 1500 e alguma coisa. Pela ordem, pois presidente. Não, vereador. Célia, é que você usou lá no conjunto e usou aqui na tribuna também a sua fala. Então, está desculpada, não tem problema nenhum. A gente erra, eu também erro, sou ser humano, porque eu sei que também você quer o bem do conjunto Urupês, como todos nós queremos. É só colocar as palavras certas para a população não achar que a gente está querendo, como você tinha falado aqui, que nós estamos acabando com a área verde do conjunto Urupês. Isso não procede, até porque nós não tiramos nada, é fala sua, por isso que E essa semana uma moça lá, a dona Isabel, que mora do lado da Palmeira, falou a mesma coisa, que você tinha falado com ela, que a gente estava querendo acabar com a área verde. Isso não procede de a gente querer acabar. Então, eu só fiz uma menção da sua fala aqui da tribuna. Eu só fiz uma correção aí da sua fala. Agora, essas opções, eu respeito, se quer abrir, se não quer abrir, cada um tem um pensamento, eu não moro ali, vou respeitar a opinião de vocês e também junto com a mobilidade e o planejamento, que são os responsáveis para decidir qual a melhor coisa em função da demanda de vocês. Não estou questionando, não questionei se eu faço o trabalho, não faço, eu só
quis observar que a gente não quer acabar com a área verde, não, pelo amor de Deus. Tá? E se eu fiz uma correção errada, eu peço desculpa também para você, para a Fernanda, que não é a minha intenção, não. Só fiz uma correção na área verde, só isso. Bom, eu acho que é importante aqui a gente ficar, então, talvez a missão, o secretário, a gente ouvir as pessoas, os moradores das duas principais ruas afetadas ali, né? Que é o Hélio de Queiroz e a Joaquim de Moraes Filho, né? Que eu acho que eles também deveriam, né, ter dificuldade no acesso ali. Então, vamos fazer uma pesquisa, né, nessas duas ruas e ver a quantidade de moradores que concordam ou discordam da desafetação. Mas aí eu quero ressaltar aqui, bom, a gente já viu, transformar a Marrocos em mão dupla é inviável. Colocar um sistema ali de mão inglesa naquele trecho é perigoso. E aí o risco é grande, a secretaria, acredita, não vai tomar essa decisão, porque a responsabilidade passa a ser deles, né? A única solução para quem mora naquela rua e melhorar a situação é a desafetação daquela área ali, né? Agora, se os moradores das duas ruas entenderem que não, vai permanecer do jeito que está, e aí não tem muito que a gente possa fazer, tá bom? Bom, discutimos o tema proposto para hoje. Declaro encerrado esta audiência. Agradeço a presença de todos e agradeço também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Boa noite a todos.